Capítulo 9. As armas com as quais lutamos. Primeira parte. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, versículo 4. Deus nos deu armas espirituais para derrubar fortalezas, resgatar nossa herança pactual e derrotar o inimigo. Em qualquer situação de combate, você deve estar bem informado sobre as armas que estão à sua disposição e estar bem treinado sobre como usá-las. A Bíblia diz que Deus nos ensina e nos treina para a guerra. Salmos 144, versículo 1. Nesse capítulo e no próximo, vamos conhecer as armas que Deus nos fornece para travarmos o bom combate da fé e sairmos vitoriosos. A Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a espada do Espírito usada na guerra. O Senhor lhe ensinará como usá-la contra os inimigos espirituais de sua alma. Você verá grandes vitórias ao usá-la corretamente. A Palavra de Deus é a fonte de sabedoria que usamos para derrotar os poderes do inferno. Confessar a Palavra de Deus é uma parte importante da vida espiritual de todo cristão. O cristianismo é chamado de Grande Confissão. A salvação vem quando confessamos verbalmente que Jesus Cristo é o Senhor. Romanos 10, dos versículos 9 ao 10. A boca está ligada ao coração e a palavra de Deus, liberada pela boca do cristão, será plantada no coração dele. A fé também é liberada pela boca, que só pode liberar o que está no coração. Jesus disse: "Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível." Mateus 17, versículo 20. A palavra de Deus é poderosa. Quando você a pronuncia, ela se assemelha a um martelo que quebra a rocha em pedaços. Jeremias 23, versículo 29. A palavra de Deus é um baú de tesouro de sabedoria e conhecimento e contém uma abundância de revelação para todo cristão que deseja desfrutar de liberdade e vitória. É preciso encontrar tempo para estudar a palavra de Deus e pedir revelação, que é a chave da autoridade. Pedro recebeu as chaves do reino depois que recebeu a revelação sobre Jesus ser o Cristo. Mateus 16, dos versículos 16 ao 19. À medida que recebermos as revelações na Palavra de Deus, também cresceremos em nossa autoridade no reino e sobre os ardis do inimigo. A Palavra está perto de nós, em nossa boca e em nosso coração. Romanos 10, versículo 8. Essa é a palavra de fé. Falamos do que há em abundância no coração. Deus vela por sua palavra para cumpri-la. Jeremias 1, versículo 12. Deus é a fonte de todas as nossas vitórias e avanços, bem como de nossa sabedoria e estratégias. A palavra dele é a fonte para nossa compreensão da guerra em que estamos envolvidos. O estudo e a iluminação de sua palavra são inestimáveis para nos ajudar a experimentar a libertação e o avanço em todas as batalhas que enfrentamos na vida. Oração. A oração é uma arma poderosa para os cristãos que odeiam as obras das trevas. Salmos 139, versículo 21. Você odeia todo caminho de falsidade? Salmos 119, versículo 104. Você quer ver as mudanças em sua cidade, região e nação? Esse é o seu direito e herança como filho do rei. Ao orar, seu pai lhe dará as nações por herança. Salmos 2, versículo 8. Suas orações têm o poder de mudar regiões geográficas. Efésios 6, versículo 12. Quando tiver o temor do Senhor, você odiará o mal. Provérbios 8, versículo 13. E suas justas orações refletirão isso. Uma vez que você odiar o mal e amar o que é bom, suas orações de guerra não serão apenas para a vitória em sua cidade, região ou nação,
mas também serão direcionadas para ver avanço em sua vida pessoal. Suas orações podem demolir fortalezas. Quando você ora, você está impondo sobre Satanás a vitória que foi alcançada na cruz. Por meio de suas orações, você está executando as sentenças escritas contra ele e reforçando o fato de que os principados e potestades foram despojados. Colossenses 2, versículo 15. Essa honra é dada a todos os santos de Deus. Por isso, é tão triste ver tantos cristãos com dificuldade para orar. Muitos dizem que não sabem orar, outros desanimam na oração. É por isso que ainda há tantas áreas na vida deles que ainda estão sob opressão do inimigo. O Senhor me ensinou há muito tempo a importância de orar a palavra para vencer a resistência espiritual ao plano de Deus para minha vida. O Espírito Santo me ajudou a entender as Escrituras e a usá-las na oração, para que eu pudesse continuar a andar em vitória. Quando você basear suas orações na palavra de Deus, isso o inspirará a orar. Orar a palavra de Deus expandirá sua capacidade de orar. Essa prática despertará um espírito de oração dentro de você. É-nos dito para orar com toda oração e súplica. Efésios 6, versículo 18. Orar a palavra fará com que você ore de diversas maneiras, como você normalmente não teria orado. Isso ajudará a romper as limitações de sua vida de oração. Ler, estudar as promessas de Deus e meditar nelas irá motivá-lo a orar. Deus deu grandes e preciosas promessas para ajudá-lo, salvá-lo e livrá-lo da mão do inimigo, bem como para curá-lo e prosperá-lo. É mediante a oração cheia de fé que você herda essas promessas da aliança. Hebreus 6, versículo 12. A oração é também uma das maneiras de liberar a vontade de Deus sobre a terra. Devemos estudar a palavra de Deus para conhecer a vontade dele. É por isso que a oração e a palavra devem ser combinadas. Daniel foi capaz de orar de forma eficaz porque conhecia a palavra de Deus concernente ao seu povo. Daniel 9, versículos 2 e 3. Devemos orar com entendimento. 1 Coríntios 14, versículo 15. E compreender a vontade de Deus, que nos ajudará a orar corretamente. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Não devemos ser insensatos, devemos compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5, versículo 17. A oração também nos ajuda a andar de modo perfeito e completo em toda a vontade de Deus. Colossenses 4, versículo 12. Somos encorajados a invocar o Senhor, pois Ele prometeu nos mostrar coisas grandes e poderosas. Jeremias 33, versículo 3. O Senhor se deleita em responder às nossas orações. Antes de o chamarmos, Ele responderá. Isaías 65, versículo 24. Os ouvidos do Senhor estão abertos às orações dos justos. 1 Pedro 3, versículo 12. A verdadeira oração fervorosa de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5, versículo 16. É-nos dito para orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Nosso Deus ouve a oração. Toda a carne deve vir a Ele em oração. Salmos 65, versículo 2. Todos os cristãos têm desafios semelhantes, que podem ser superados por meio da oração. Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, versículo 34. Ele está perto de todos os que o invocam. Salmos 145, versículo 19. O Senhor ouvirá sua súplica e receberá suas orações. Salmos 6, versículo 9. Invocar o Senhor irá salvá-lo e libertá-lo de seus inimigos.
Salmos 18, versículo 3. Isso sempre foi uma chave para a libertação. Você pode orar para estar fora de qualquer situação adversa, uma vez que é o Senhor quem o ajuda. Deus não rejeitará suas orações. Salmos 66, versículo 20. Nem vai desprezá-las. Salmos 102, versículo 17. A oração do justo agrada a Deus. Provérbios 15, versículo 8. Deus prometeu nos dar alegria em sua casa, que é chamada de casa de oração para todas as nações. Isaías 56, versículo 7. Acredito que não devemos apenas orar, mas também desfrutar da oração. A alegria do Senhor é a nossa força. A oração deve produzir uma abundância de milagres e recompensas. Aqueles que desfrutam os resultados da oração desfrutarão de uma vida emocionante. Davi foi um rei que entendeu o lugar da oração na vitória. Ele teve muitas vitórias sobre seus inimigos e viu a poderosa libertação mediante a oração. Orou pela derrota de seus inimigos e Deus lhe respondeu. Teremos os mesmos resultados sobre os nossos inimigos espirituais, pois não estamos lutando contra carne e sangue. Devemos vencer os principados e potestades com a armadura de Deus, tomar a espada do Espírito e orar em todas as ocasiões. Efésios 6, dos versículos 12 ao 18. As orações de Davi terminaram em Salmos 72, versículo 20. Ele as terminou orando para que toda a terra fosse cheia da glória de Deus. Essa é a finalidade da oração. Cremos que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2, versículo 14. Esse é o nosso objetivo. Se continuarmos a orar para o cumprimento dessa promessa, veremos o crescimento do reino de Deus e a destruição dos poderes das trevas por meio de nossas orações. O avivamento e a glória estão aumentando. Nossas orações são como a gasolina para o fogo. Nossas orações cheias de fé são chaves para vermos milagres e avanços constantemente. Tudo o que pedimos em oração, crendo, receberemos. Mateus 21, versículo 22. Jejum. Em Mateus 17, dos versículos 14 ao 21, os discípulos de Jesus se depararam com um demônio em um menino e não puderam curá-lo por causa da incredulidade. A incredulidade impede-nos de lidar com fortalezas. Por isso, é preciso fé para desalojar o inimigo. O jejum ajuda a superar a incredulidade e a construir uma fé forte. Essa é a combinação sobrenatural que Jesus ensinou aos seus discípulos em Mateus 17, oração e jejum. Algumas coisas precisam de jejum e oração. Não há como evitar. Há aqueles tipos de demônios que simplesmente não desistem. Eles são fortes, orgulhosos, arrogantes e desafiadores. É preciso unção para destruir esses jugos. Quando você jejua, a unção aumenta em sua vida, porque você está completamente no Espírito. A autoridade, o poder e a fé de Deus ganham vida quando você coloca de lado algumas coisas e jejua. Isaías 58 fala sobre como podemos jejuar a fim de quebrar todo o jugo para desfazer os fardos pesados. O jejum permite que os oprimidos sejam libertados. O jejum quebra escravidões e provoca o avivamento. À medida que você jejuar e se humilhar, a graça de Deus virá sobre sua vida. O Senhor será a força de sua vida. O jejum edifica a fé e a determinação inabalável para que você experimente libertação em todas as áreas que o inimigo tenta controlar. Faça jejum com humildade e sinceridade. Nos dias de Jesus,
os fariseus jejuavam com atitude de orgulho e superioridade. Lucas 18, dos versículos 11 ao 12. Sempre que está cheio de orgulho, sendo legalista e religioso, você pode jejuar e orar o quanto quiser, mas não verá muitos milagres. Os fariseus não tinham milagres como resultado de oração e jejum. Eles não tinham poder. Jesus fez todos os milagres porque era humilde e cheio de misericórdia, amor e compaixão pelas pessoas. Devemos jejuar com humildade. O jejum deve ser genuíno e não religioso ou hipócrita. Isso é o que Deus requer no jejum. Devemos ter motivos corretos no jejum, ferramenta poderosa. Grandes milagres e avanços acontecem quando o jejum é feito no espírito certo. Isaías 58 descreve o jejum que Deus escolheu. O jejum não pode ser feito para agrado próprio. O jejum não pode ser feito enquanto outras pessoas são maltratadas. O jejum não pode ser feito com disputas ou rixas. O jejum deve fazer com que se incline a cabeça em humildade, como um junco. O jejum deve ser um tempo de sondar o coração e de arrependimento. O jejum deve ser feito com uma atitude de compaixão pelos perdidos e desamparados. Esse é o jejum que Deus promete abençoar. O inimigo conhece o poder da oração e do jejum, e fará tudo o que estiver ao seu alcance para deter você. Os cristãos que começam a jejuar podem esperar encontrar muita resistência espiritual. O cristão deve estar comprometido com o estilo de vida de jejum. As recompensas do jejum superam os obstáculos do inimigo. O jejum libera a unção daquele que abre o caminho. O profeta Miqueias profetizou o dia daquele que abriria caminho subindo diante do seu povo. Estamos vivendo nesses dias. Aquele que abre o caminho irá diante deles, passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor os guiará. Miqueias 2, versículo 13. O Senhor é quem abre o caminho. Ele é capaz de romper qualquer obstáculo ou oposição em nome de seu povo da aliança. Está surgindo sobre a igreja uma unção daquele que abre o caminho. Por isso, estamos vendo e experimentando mais avanços do que nunca. O jejum fará com que os avanços continuem nas famílias, cidades, nações, finanças, crescimento da igreja, salvação, cura e libertação. Ele ajudará os cristãos a romper toda a oposição do inimigo. Outros benefícios do jejum. O jejum quebrará o espírito de pobreza sobre sua vida e preparará o caminho para a prosperidade. Joel 2, versículo 15, 18, 19, 24 ao 26. O jejum quebrará o poder do medo que tenta oprimi-lo. Joel 2, versículo 21. O jejum quebrará a fortaleza da impureza sexual. O jejum quebrará o poder da doença e da enfermidade e liberará a cura em sua vida. Isaías 58, dos versículos 5 ao 6 e 8. O jejum liberará a glória de Deus para sua proteção. Isaías 58, versículo 8. O jejum resultará em oração respondida. Isaías 58, versículo 9. O jejum libera a direção divina. Isaías 58, versículo 11. O jejum quebrará as maldições das gerações. Isaías 58, versículo 12. O jejum fecha as brechas e traz restauração e reedificação. Isaías 58, versículo 12 e Neemias 1, versículo 4. O jejum fará com que você tenha grande vitória contra adversidades insuportáveis. Segundo Crônicas 20, versículo 3. O jejum preparará o caminho para você e seus filhos, e irá livrá-lo de inimigos que estão à espreita. Esdras 8, versículos 21 e 31.
O jejum quebrará os poderes da carnalidade, da divisão e da luta. Filipenses 3, versículo 19. O jejum quebrará os poderes do orgulho, da rebelião e da bruxaria. Salmos 35, versículo 13 e Jó 33, dos versículos 17 ao 20. O jejum fará com que a alegria e a presença do Senhor voltem. Marcos 2, versículo 20. O jejum liberará o poder do Espírito Santo para que milagres aconteçam. Lucas 4, versículos 14 e 18. O jejum quebra a incredulidade e a dúvida. Mateus 13, versículo 58 e 17, versículo 20. Humildade. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago 4, versículo 10. O orgulho e a rebelião são desenfreados em nossa sociedade. Humildade e mansidão raramente são vistas na vida das pessoas, mas a humildade é uma chave para o crescimento e a bênção. A Bíblia diz que devemos ser revestidos de humildade. 1 Pedro 5, versículo 5. Um dos maiores benefícios do jejum é a humilhação da alma. O jejum ajuda a quebrar o poder do orgulho e da rebelião e coloca você na posição de receber uma medida maior da graça de Deus. Em 1 Pedro 5, versículo 5, lemos: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A graça de Deus é o acesso sobrenatural à sua força, ao seu poder e à sua capacitação. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Provérbios 18, versículo 12. Manassés, filho de Ezequias, foi um dos reis mais ímpios da história de Judá. Ele era idólatra e praticava bruxaria. Veja 2 Crônicas 33, dos versículos 1 ao 3. Foi julgado pelo Senhor e levado cativo para a Babilônia. Em sua aflição, ele rogou ao Senhor e se humilhou muito perante o Senhor. Isso significa que havia um nível de humildade extraordinário. Deus reconheceu a humildade de Manassés, respondeu às orações dele e o restaurou, trazendo-o de volta a Jerusalém e ao seu reino. 2 Crônicas 33, dos versículos 12 ao 13. Esse é um dos maiores exemplos da misericórdia e da restauração de Deus encontrados na Bíblia. É uma grande história de misericórdia e redenção. Nosso Deus é bondoso e perdoador. Essa história também mostra o poder da humildade, que é a chave para a libertação e a restauração. Não importa no que você esteja envolvido, se você se humilhar e clamar ao Senhor por libertação, Ele responderá e irá libertá-lo e restaurá-lo. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Salmos 35, versículo 13. Autoridade. Como discutido mais detalhadamente na seção Prepare-se para atacar do capítulo 8, a autoridade é uma ferramenta que os cristãos devem conhecer bem e usar plenamente. Jesus deu aos seus discípulos poder e autoridade sobre todos os demônios. Mateus 10, versículo 1. Estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e potestade. Efésios 1, dos versículos 20 ao 21 e Efésios 2, versículo 6. Os cristãos podem usar essa autoridade por meio da oração e da confissão. Temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Lucas 10, versículo 19. Jesus prometeu que nada nos faria mal. Embora saibam disso, muitos cristãos sofrem desnecessariamente porque deixam de exercer sua autoridade. Ligar e desligar. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra
terá sido desligado no céu. Mateus 18, versículo 18. Ligar, segundo o dicionário Michaelis, significa fazer laço ou nó em algo para impedir o movimento. A palavra traduzida por ligar também traz as ideias de unir fortemente, prender, cingir, criar dificuldade ou entrave, impedir, obstruir, prender, apreender, algemar, levar cativo, encarregar-se, trancar, amarrar, manietar, restringir, deter, refrear, travar, parar. O ato de ligar é feito por autoridade legal. Temos autoridade legal em nome de Jesus para amarrar as obras das trevas. As obras das trevas compreendem o pecado, a iniquidade, a perversão, a doença, a enfermidade, os males físicos, a morte, a destruição, as maldições, a bruxaria, a feitiçaria, a adivinhação, a pobreza, a falta de dinheiro, o divórcio, a contenda, a luxúria, o orgulho, a rebelião, o medo, o tormento e a confusão. Temos autoridade legal para pôr fim a essas coisas em nossa vida e na vida daqueles a quem ministramos. Desligar significa desatar, livrar da contenção, separar. Significa também desunir, divorciar, apartar, desenganchar, libertar, soltar, escapar, desprender, desamarrar, desencadear, desacorrentar, livrar, liberar, desconectar e perdoar. As pessoas precisam ser desligadas das maldições da linhagem, da herança maligna, dos espíritos familiares, do pecado, da culpa, da vergonha, da condenação, do controle, da dominação e da manipulação de outras pessoas, do controle da mente, do controle religioso, da doença, da enfermidade, do engano, do ensino falso, do pecado, dos hábitos, do mundanismo, da carnalidade, de demônios, da tradição, dos laços de alma ímpios, dos juramentos ímpios, de promessas, de votos, de maldições faladas, de feitiços, de irritações, de agouros, de experiências passadas de trauma e de seitas. Temos autoridade legal em nome de Jesus para libertar a nós e a outros, aos quais ministramos das consequências do pecado. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Mateus 12, versículo 29. Antes que as pessoas sejam salvas, curadas ou libertadas, o homem forte deve ser preso. O diabo considera seus bens aqueles que não são salvos, que estão doentes ou endemoninhados. Até certo ponto, ele tem um direito, embora ilegalmente, sobre a vida dessas pessoas. Ele as considera como suas posses, porque possui certa área nelas. Quando removemos essas áreas, estamos roubando, entre parênteses, apreendendo, assumindo o controle de seus bens. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado dos céus. Mateus 16, versículo 19. O louvor e a adoração coletivos, seguidos pelo ministério da palavra, são uma maneira eficaz de amarrar o homem forte. Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças. Ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo. Ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória.
e em seus leitos cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios, e uma espada de 2 gumes em suas mãos, para imporem vingança às nações, e trazerem castigo aos seus povos, para prenderem os seus reis com grilhões, e seus nobres com as gemas de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Essa é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia. Salmo 149, dos versículos 1 ao 9. ênfase do autor. Devemos cantar louvores na congregação dos santos. Há uma unção coletiva que flui com a adoração coletiva. Devemos deixar que os altos louvores de Deus estejam em nossos lábios e uma espada afiada de 2 gumes em nossas mãos. Os resultados serão prender seus reis com grilhões. Os espíritos dominadores são presos enquanto ministramos ao Senhor em louvor e adoração. Falaremos mais sobre adoração como arma na guerra espiritual na próxima sessão. E ministramos uns aos outros com a palavra de Deus. Essa é a razão pela qual temos louvor e adoração, seguidos pela ministração da palavra. Depois disso, temos o chamado do altar, porque o inimigo está preso e agora podemos, entre aspas, roubar seus bens. Podemos então alcançar as pessoas que precisam de ministração nas áreas de salvação, cura e libertação e ministrar na vida delas, porque o homem forte está preso. Não poderíamos alcançar essas pessoas nem ministrar na vida delas de forma efetiva sem o louvor e a adoração coletivos e o ministério da palavra. O serviço do altar é bem-sucedido por causa do poder de amarrar e soltar. O homem forte está amarrado e as pessoas estão livres do pecado, dos hábitos, da doença e dos demônios. Portanto, é importante para as pessoas que precisam de ministração irem a um culto, participarem do ministério de louvor e adoração e ouvirem a palavra, a fim de receber sua libertação. No altar, podemos então executar a sentença escrita contra espíritos malignos que estão na vida das pessoas e expulsá-los. Segue uma lista com várias palavras e expressões relacionadas com ligar e desligar e suas referências bíblicas. Fazer em pedaços as suas correntes, lançar as suas algemas. Salmos 2, versículo 3. A necessidade de ligar continuamente. Os demônios não gostam de ser contidos e tentarão se libertar se não forem mantidos presos até que a libertação possa acontecer. Grilhões. Salmos 149, versículo 8. Prender os seus reis com grilhões. Abismos tenebrosos. 2 Pedro 2, versículo 4. Castigo e julgamento. Cordas do pecado. Provérbios 5, versículo 22. Escravidão demoníaca a pecados ou hábitos. Cordas de engano. Isaías 5, versículo 18. Escravidão à vaidade e ao orgulho. Algemas de ferro. Salmos 149, versículo 8. Corrente ou grilhão para os pés. Cegueira mental e cegueira dos olhos. João 12, versículo 40, Romanos 11, versículo 7, 2 Coríntios 4, versículo 4 e 1 João 2, versículo 11. Cordão de 3 dobras. Eclesiastes 4, versículo 12, representa a força. Os demônios às vezes se ligam em 3 para resistir à expulsão. Ordene a eles para se desassociarem e saírem. Laços, armadilhas, redes e ciladas. Salmos 91, versículo 3, Salmos 124, versículo 7, 140, versículo 5 e 141, versículos 9 e 10. Lembre-se de que o ato de ligar e desligar é sempre feito no Espírito. Quando você está em sintonia com o Espírito de Deus, você pode ligar e desligar de acordo com a vontade do Senhor. Lembre-se também de que o poder da vida e da morte estão na língua, e temos todo o poder sobre o poder do inimigo por meio do sangue de Jesus.
De acordo com os Salmos 149, versículos 8 e 9, devemos prender o inimigo com as sentenças que já estão escritas na palavra, e não com novas revelações. Estaremos sempre na posição de justificados quando nos limitarmos a falar a palavra. Portanto, com base em Mateus 18, versículo 18, podemos dizer com segurança que o que já foi ligado no céu, podemos ligar na terra, e o que já foi desligado no céu, podemos desligar na terra. As sentenças estão escritas, e devemos apenas ligar ou desligar de acordo com a nossa esfera de autoridade que é nos dada pelo Senhor Jesus Cristo.